Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aí do outro lado da telinha. Boa noite a todo mundo que está aqui. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente na Casa Girassol. Hoje, uma comemoração, né? A gente está completando aí praticamente um mês que a gente está vindo aqui na Casa Girassol, que nós reabrimos para as reuniões públicas. Isso para a gente é muito importante, muito significativo. E a gente vê a cada semana a casinha tendo um pouquinho mais de gente, né? Então, assim, continuamos convidando vocês a virem, participarem com a gente. E todo mundo que está aqui, que tem vindo toda semana, a gente é muito grato mesmo. E a gente cresce juntos, né, gente? Nós estamos sempre aprendendo juntos, nesse formato aqui, como a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, de bate-papo, né? Então a gente vem, tem um estudo e a gente conversa sobre esse estudo, conversa durante e conversa um pouquinho depois também. Então, pessoal, é sempre muito produtivo estar aqui também. E eu espero que vocês que estão aí do outro lado também estejam aproveitando bastante. Podem comentar no Instagram aí durante o estudo, tá? Que aí vem no comentário, eu trago para cá, a gente traz para cá pro momento, comenta com o palestrante, para a gente estar sempre enriquecendo esse momento, tá? Então, vou iniciar aqui, a gente vai abrir hoje com uma prece, né? Uma prece simples. Vamos fechar os olhos, levar o pensamento, agradecer esse momento, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, aprendendo sempre um pouco mais, né? Agradecendo aos mentores da Casa Girassol que protegem esse ambiente, que protegem nossa casinha amarela, trazendo essa energia que a gente sente cada vez que a gente entra, energia de amor, energia de paz. Eu peço hoje em especial também, novamente, sempre a gente recebe os pedidos de auxílio para os enfermos. Então hoje eu gostaria de incluir nessa prece e nesse estudo, nessa nossa vibração, novamente, que os enfermos recebam essa energia de amor, que a gente possa emanar essa energia de amor, que os nossos mentores, os mentores da Casa Girassol, possam auxiliar nesse momento também as pessoas que estão hospitalizadas, pelo motivo que for, e as pessoas que estão segurando essa barra, que é ter alguém hospitalizado também, recebam o nosso carinho, o nosso amor, a nossa vibração. Que nesse momento, a partir de agora, estejamos abertos para receber essas orientações, esse aprendizado. Possamos aproveitar bastante essa noite. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Assim seja. Bom, pessoal, então, hoje o Marcelo Nunes, que vai trazer o estudo para a gente, Mediunidade Rediviva, certo? E é isso, Marcelo, seja muito bem-vindo, agradeço muito, novamente, você estar aqui com a gente e agradecer. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite quem estiver assistindo a gente. Queria agradecer primeiro para a Patrícia pelo convite, né? Eu acho que é muito importante estar aqui, eu acho essa casa é muito importante também por já ter trabalhado aqui antes na fundação, ter ajudado durante o período de pandemia, manter a casa online, né? E poder voltar aqui e ver que a casa já está se preparando, né, para receber mais pessoas, já as coisas já estão acontecendo, né? A gente já tem condição de receber um público, de fazer um estudo, né? Isso é muito gratificante, né? Eu acho que nesses tempos difíceis que a gente viveu e ainda está vivendo, né? A gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre encontrar pessoas com a disposição de falar sobre o amor fraterno, sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? É um alívio, né, que nós temos, né? É um momento assim de esperança mesmo, né? De saber que as coisas vão melhorar, né? A gente tem que ter essa certeza, né? Bom,
gosto de fazer esses estudos assim de forma bem colaborativa. Eu espero que vocês participem, eu espero que eu não fique só falando aqui com vocês. Eu sempre trago uma pauta, né, que eu vou seguir, eu tento seguir, mas se for interesse da gente, se for mais importante que a gente vê aqui hoje, a gente deixa para lá e vamos falar de outros assuntos, não tem problema, né? O nosso assunto hoje é mediunidade e rede viva, né? Por que eu escolhi esse tema, né? Eu escolhi esse tema porque ele fala um pouco, ele traz um pouco da essência do repensar, né, as nossas proposições, tá? Mediunidade, ela sempre foi, algo que sempre existiu com pajés, com xamãs, com curandeiros, com feiticeiras, e tem vários registros de diversas manifestações de mediunidade, né? Contudo, né, num dado momento, alguns fenômenos começaram a chamar a atenção, né, e o Allan Kardec providencialmente estava participando desse momento, né, ele soube capturar aquele momento, entender o momento e falar assim, bom, é hora de tentar descortinar esse assunto, né, tentar deixar ele menos anuviado, né, e falar dele de uma forma que ele seja, e tentar entender, quem sabe, né, aquilo pudesse ser possível e acessível a todos, né? E aí ele vai descobrindo esse fenômeno, vai descobrindo o intercâmbio com as pessoas que já tinham deixado a vida terrena, né? E ali ele começa a entender uma nova proposta, né, de entender essa questão que passa, claro, por religião, não é? Mas ele vai dar um tratamento de tentar um pouco desmistificar isso, não é? E aí ele começa a entender aquele processo de se comunicar com as pessoas que já haviam deixado a vida terrena. Em cima daquilo, ele, com o auxílio dos espíritos superiores, ele traz uma nova doutrina, né, que é a doutrina do Espiritismo. Deixa eu só pegar uma água aqui, gente. Esses dias estão muito... Tá bom. Esse aí. Então, essa nova compreensão, né, que o Kardec vai trazer... Obrigado. E aí ele vai entender, né, o fenômeno da comunicação, embora tenha um viés religioso, mas é importante também que que se compreenda como que essa comunicação também se dá e a possibilidade dela ocorrer e não ser apenas um monopólio, né, de uma nova religião, de um novo ramo de conhecimento, né? Ele queria que aquilo fosse publicizado, né? Então é fundada a Sociedade Parisiense, a Sociedade Espírita Parisiense, né, para fazer muito desses estudos, para conseguir positivar o que estavam os experimentos que estavam sendo surgidos, né, e que eles pudessem ser replicados. Bom, e aí Kardec consegue entender que aquele é um fenômeno natural, não é mais um fenômeno, não são mais pessoas com superpoderes, não são pessoas ungidas, não são pessoas especiais, né? É algo comum que acontece de diversas formas, ele mapeia essas formas e ele consegue entender essa dinâmica dentro da vida mesmo, da sociedade, né? E ele, estudando isso, né, ele até cria um livro, né? Ele traz um livro para a gente, que é o Livro dos Médiuns, que vai tratar muito dessas comunicações mediúnicas, né? Que são as comunicações, são os intercâmbios, né, de comunicação com o mundo espiritual, né? E a partir dessas comunicações,
ele vai trazendo para a gente um conhecimento novo da existência de um plano espiritual, da existência, da preservação da consciência, né, o fato da vida, da consciência não se encerrar com a morte do corpo físico, e ele vai entendendo como que é o espírito, que existe um corpo semimaterial que reveste esse espírito, e principalmente ele consegue entender, os espíritos trazem para a gente uma forma mais madura de nós enxergarmos a religião. Qual que é essa forma mais madura? É uma forma que começa a dar compromisso e importância para a religião, no sentido de que as ações elas têm efeito sobre a nossa vida cotidiana, né? Com uma ideia que isso vá se prolongar, né? Porque a nossa vida não se extingue. Nós somos, nós como espíritos, nós preservamos a nossa história. Então, nós temos um caminho. E que caminho é esse? É um caminho de evolução, não é? E o Espiritismo ele traz essa fala para a gente, né? Que uma coisa é certa, que todo mundo vai evoluir, né? Em cima dessa fala, a gente consegue compreender principalmente aquela mensagem que o Cristo trouxe para a gente, né? Que é uma mensagem de compaixão com aqueles que estão mais atrasados, porque eles não são inferiores, eles só estão mais atrasados, né? E uma mensagem de admiração, não é de adoração, mas uma visão de admiração por aqueles espíritos que já galgaram degraus à nossa frente. Então eles agora são nossas inspirações e eles encerram em si também uma função, né? Que é a função de ajudar aqueles que estão mais atrasados, né? Então, vejam que assim, o Kardec ele puxa um fio, né? E quando ele puxa aquele fio, ele vai trazendo um monte de coisas que são importantes para o homem se posicionar, né? E uma bandeira que ele levantou, que foi levada assim, às frentes, né, com a Sociedade Espírita de Paris, e o Leon Denis ele faz assim, diversos estudos sobre isso, ele fala muito sobre isso, né, no nascimento do Espiritismo, que é o combate do materialismo, né? E olha que interessante, né? O que isso significa, né? O combate ao materialismo, né? É uma visão do homem que ele não precisa, ele não deve, né, se pautar pelas coisas efêmeras, né? Aquelas coisas que nos chegam a todo momento, aquelas coisas que nos seduzem, mas quando a gente pensa, né, num futuro prolongado, né, num espírito que não vai habitar esse planeta para sempre, mas que vai viver para sempre, né, ele começa a deixar de ser, como se nós deixássemos de ser crianças, né? O pensamento, né, material, ele tem muito disso, né? É como uma criança, né, que enxerga ali só aquele momento. Ela faz aquela birra porque ela quer aquele brinquedo, né? O mundo dela gira só naquele momento. E quando o Espiritismo ele traz essa filosofia, ele está dizendo para a gente assim, olha, enquanto humanidade, nós ainda somos infantis. Porque, comunicando com os espíritos, eles estão nos dizendo, existe algo mais, né? Que vocês estão aí passando por um momento, né? E durante essa passagem por esse momento, vocês não têm essa visão do todo. É isso que a gente está trazendo aqui, é uma possibilidade de vocês aproveitarem melhor essa vida que vocês estão tendo, essa encarnação, né? E aí vão trazendo assim, uma série de conceitos. Bom, e aí a gente chega no papel da mediunidade.
dentro do espiritismo, a mediunidade tem uma grande importância, porque ela tem uma importância de nos dar a possibilidade dessa comunicação. Mas isso é tratado como meio. A mediunidade é tratada como um meio. A mediunidade é tratada como uma ferramenta. Ela não se encerra em si mesma. E da mesma forma que aqueles trabalhadores que usam a faculdade da mediunidade, né, eles também são meras ferramentas. Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma coisa que fica clara, né, é que os Espíritos colocam assim, olha, dá de graça, né, o que você recebe de graça. Isso se referindo à mediunidade. Por quê? Você não faz nada além do que recebê-la. Não é algo que você treina, não é algo que você aprende, é algo que vem com você, né? É claro que existe uma construção anterior, né? Quando você está fazendo seu planejamento encarnatório e tudo mais, e há aquela concessão que isso será importante para o seu adiantamento, ok. Mas é algo que você tem. Mas isso não é necessariamente tratado como um dom, por exemplo, como um dom da arte, por exemplo, né? Um dom da música, da cultura, por exemplo. Porque a mediunidade, ela não é nada se você não tiver os espíritos por trás para se comunicarem. Então, ela, enquanto ferramenta, né, ela tem uma utilidade, mas quando ela é aplicada, você não consegue, por exemplo, gerar nada se você não tiver a ajuda de alguém. Né? Então, assim, mediunidade não pode ser tratada, por exemplo, como uma profissão. Né? E aí, então, a gente, quando o Kardec está discutindo esse assunto, ele vai tocar num ponto importante, né, que isso precisa ser discutido, e aqui a gente abre também um ponto interessante. A doutrina espírita, né, é bom sempre reforçar isso para as pessoas que têm primeiro contato, né, com a doutrina, que às vezes estão assistindo essa palestra, não tem tanto contato com o espiritismo. O espiritismo, ele tem uma forma aberta de ser colocado, né? O fato de eu estar aqui hoje é uma questão de oportunidade. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não vou estar. Amanhã eu vou estar sentado ali, não é? Um dia eu estou ajudando no estudo aqui na frente, no outro dia eu estou assistindo o estudo, né? Mas se minha tarefa não for estar aqui no estudo, for, sei lá, estar na tarefa de assistência, o estudo vai acontecer a mesma coisa, né? Existe essa dinâmica de não personificação das tarefas, né? Então, quando a gente entra na casa espírita e fala assim, até o André está falando, está precisando de ajuda. Ajuda é qualquer ajuda, né? Não, mas a única coisa que eu sei fazer é dar palestra. Ok, ajude dando palestra. Agora, se você não se sentir confortável para dar palestra, faça outras atividades. Se você se sentir confortável para fazer palestra, ajudar a receber as pessoas, ajudar a abrir a casa, limpar quando puder, melhor ainda, né? Porque as tarefas são muitas e todas elas são importantes. E isso vale também para os papéis que são colocados dentro da fraternidade. A fraternidade espírita, ela precisa, né, de vários papéis. Ela tem uma pessoa que assume a organização, né? Normalmente isso é temporário, vai mudando, né? É sempre feito de forma coletiva, até mesmo para não sobrecarregar aquela pessoa que está nessa função, né? Que é um papel difícil de ser assumido, né, Patrícia? Mas isso tem toda essa questão, né, de ter os papéis, né, que precisam ser assumidos, né? Da mesma forma, existem pessoas que se habilitam a participar das reuniões mediúnicas, né? Bom, eu não
sei se todo mundo já participou, mas vale a pena falar um pouquinho, né? Como que funciona uma reunião mediúnica normalmente numa casa espírita, né? Primeiro, não espere assistir um espetáculo. Dificilmente ele vai acontecer, né? As coisas acontecem de uma forma muito tranquila, né? Isso também é importante falar, que às vezes as pessoas vão e às vezes ficam até decepcionadas. A gente fala que acontece tudo de uma forma tranquila, mas é quando acontece. Também não acontece toda vez, não, porque às vezes não precisa acontecer. As coisas, elas têm motivo, tá? O Espiritismo, ele vai trazer essa questão pra gente, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Bom, mas então na reunião mediúnica, os fenômenos vão acontecer e existem papéis que são assumidos ali dentro daquela reunião. Eu falo uma reunião que tem um número suficiente de trabalhadores. Quando não tem também, cada um assume 10 papéis a hora que puder, né? Mas quando consegue, né, um número tal de trabalhadores, normalmente tem pessoas que estão ali à disposição, são médiuns, né, que ficam encarregados de trazer a comunicação. Alguns vão cuidar da mensagem escrita, são os psicógrafos. Outros vão trazer temos aqui figuras, por exemplo, né, pinturas mediúnicas. Tem pessoas que têm a condição, né, a faculdade mediúnica de trazer a palavra que os espíritos transmitem, então são médiuns com psicofonia, né? Tem médiuns de efeitos que vão manifestar algum tipo de efeito oriundo do mundo espiritual. Além dessas pessoas, né, vão ter pessoas que estão ali encarregadas de manter a vibração do local, né, que são os médiuns os trabalhadores na sustentação da casa. E tem algumas pessoas que também são os dialogadores, que são as pessoas que cuidam de fomentar essa comunicação. Por exemplo, se algum espírito precisa se comunicar, falar, né? Essa pessoa está ali preparada para falar com essa pessoa. Às vezes ela pode ser um espírito muito mais evoluído, né? Então às vezes ele só precisa trazer um recado, por exemplo, uma mensagem, ou pode ser um espírito em estágio de maior sofrimento ou dificuldade, que foi ali para ouvir uma palavra de consolo ou contar sua história. Bom, isso no nosso... Marcelo, lembrando também dos métodos de cura, né? Sim. Algumas casas têm os tratamentos que acontecem Durante as reuniões. Isso. Reuniões, né? Eu falei médiuns de efeitos, eu estava me referindo a esses também. Que são as pessoas que são capazes, né, de dar passagem, né, às energias que os espíritos irradiam, providenciando curas, por exemplo, tratamentos e tudo mais, né? Mas isso, nós estamos falando do plano material, né? No plano espiritual, existe também outro desdobramento, né, que é o que vai acontecer para que aquela reunião aconteça, né? No Espiritismo, igual eu falei, né, essas reuniões elas têm uma finalidade, então elas têm uma programação, elas não acontecem a qualquer hora, a qualquer momento, né? Não é porque o espírito é chato, não, porque ele só encontra aquela hora, é porque precisa que essa organização aconteça para que todas aquelas pessoas, né, estejam, pessoas encarnadas ou não, estejam ali com aquele mesmo objetivo, para somar forças mesmo, né? Então é por isso que ele marca seu encontro. Então, no plano espiritual, vão ter, além dos espíritos que vão ser assistidos, né? Tem os espíritos que vão estar ali para passar algum tipo de orientação, tem os espíritos que vão estar ali para fazer a organização dessa reunião, tem alguns espíritos que vão cuidar da contenção e da segurança dessa reunião, para que ela não seja, não vire uma bagunça, né? Ela siga uma certa ordem, né? Porque você tem um tempo ali que você está trabalhando, senão você abre uma reunião e ela não acaba nunca também. Então,
existe toda uma quantidade, né, de pessoas no concurso daquela reunião. Por quê? Né? Porque aí a gente vai sempre no Espiritismo, a gente sempre vai ter que procurar um porquê disso. Né? A comunicação mediúnica, né, no Espiritismo, isso foi uma contribuição do Kardec, que ele deixa para a gente, né, é que a mediunidade ela tem objetivo. Né? A pessoa, quando ela trabalha com a mediunidade, ela tem um objetivo. E esse objetivo é sempre em prol de alguém. Tá? E esse alguém não é o médium. Tá? Por quê? E aí essa explicação está lá. Eu vou ler aqui para vocês. É interessante ler essa explicação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 8. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja de interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto possessão ou simples bom senso repete tal pensamento. Ou seja, se você está numa reunião e que você precisa de espíritos mais evoluídos para te ajudar naquela reunião, né, os objetivos egoísticos eles têm que ser afastados. Né? Porque, assim como nós, Kardec trouxe isso, né? Como as individualidades elas são preservadas, assim como nós temos os nossos afazeres, os espíritos também têm seus afazeres. Né? Do jeito que eles vão evoluindo, vão tendo mais responsabilidades, menos tempo ocioso eles vão tendo, para perder com frivolidades. Então, se aquela reunião é uma reunião séria, né, então ela vai ser assistida por bons espíritos, as comunicações, os fenômenos, os efeitos, eles não estão ali em prol daquele grupo. Não está ali para provar que o médium é capaz. Não está ali para falar, aquela pessoa ela tem poderes para fazer isso. Ela não está ali para que aquela pessoa, é ele que pode trazer as respostas que você precisa. Naquela reunião, o objetivo é sempre o outro. Tá? E, normalmente, os espíritos superiores, ou dificilmente, eles vão se preocupar com aquelas coisas comezinhas, aquelas coisas que são que vão tratar só da particularidade de alguém. Normalmente, eles trazem questões que são de ajuda ao grupo, à sociedade, né, ao melhor encaminhamento da fraternidade para que ela ajude mais pessoas. Né. Dificilmente eles vão estar ali para tratar questões pontuais. E isso também é importante a gente pensar, né, porque a nossa visão do médium, e principalmente quando a gente fala que é espírita, as pessoas que veem o espiritismo de fora, né, elas têm uma visão que o espiritismo é como se assim, lá tem comunicação com o espírito. Então, se eu for lá e precisar de algum conselho, eu vou receber. Né? Ou se eu for lá e quiser saber o que está acontecendo, algo que eu não consigo saber aqui, eu vou lá e eles vão me falar. Outra coisa importante também, Marcelo, é quando a gente pede uma comunicação de alguém que já foi, né? Não funciona desse jeito, né? Chegar e falar assim, você tem uma casa, você frequenta uma casa espírita, você tem reunião mediúnica? Então pede lá para fulano, estou precisando de uma mensagem de fulano de tal, que morreu há tanto tempo. Estou precisando saber. Às vezes acontece, mas não é assim que acontece, né? Não é só pedir que vai chegar. Eu acho isso muito importante falar também. Muitas vezes questionados também, eles não têm nem autorização para revelar aquilo que eles sabem. Exatamente. É como a gente, né?
sei lá, se eu sou amigo da Thelma, não sei alguma coisa dela, alguém me pergunta alguma coisa dela, olha, acho melhor você conversar com ela. Né? Não vou ficar trazendo, não vou ficar fazendo esse leve trás, né? É algo normal, é uma coisa que a gente entende tanto pra gente que não consegue entender que as coisas também funcionam assim no mundo espiritual, né? Mas tem uma questão também da mediunidade vista, às vezes, por quem tem menos, não conhece a doutrina, Sim. né? A gente pensa em Chico Xavier, vamos dizer assim, né? Que é aquela imagem de um espírito extremamente evoluído, né? Sim. Então, quando falar é médium, já associa A imagem de Chico né? Xavier. E na verdade, muitas vezes se fala que o médium, ele é o maior devedor. Quando ele está aqui com essa função, tarefa da mediunidade, ele tem um passado aí de resgates enormes, né? Então, essa visão do médium como alguém, como você falou no início, especial. Isso é completamente equivocado, né? Isso é, até, desculpa, mas Pode falar. até uma coisa que a gente comentou na semana passada, né? Porque existem espíritos que são muito mais evoluídos e vêm, né? Então, Chico Xavier foi um espírito que veio com uma função de auxiliar nesse processo, uma missão. E já é um espírito mais evoluído. Então, assim, médium hoje em dia que faz esses trabalhos, ele está aqui para aprender muito. Então, assim, vai cometer erros, isso é muito importante a gente falar, né? Vai cometer erros no dia a dia, a gente está aqui para aprender. Então, até que os médiums que trabalham numa reunião mediúnica, é claro que a gente tem muitos que já estão bem mais evoluídos e que ensinam muito ali dentro de uma reunião, né? Mas a maior parte que está ali vai cometer erros, vai cometer deslizes e está aqui para aprender muito. E aprende muito mesmo quando a gente está se dedicando mesmo, né? Sim. Então, Vocês estão falando de um ponto muito importante, né? A postura do médium, ela exige uma seriedade com o trabalho, né? E se o médium ele é espírita mesmo, né? Eu estou falando espírita porque pra gente espírita é que segue os postulados dos livros que o Kardec trouxe, né? Se o médium é espírita, ele respeita a sua função, né? Então ele também não vai ficar ali atendendo a essas questões espúrias, né? E ele sabe, né, que a gente está falando aqui era isso. Existem limitações, né? O trabalho do médium é trazer as mensagens, mas tem que ter alguém que entregue as mensagens para ele, né? E essas mensagens, foi colocado aqui, elas têm que ser possíveis também, né? Existem outros espíritos que fazem algo parecido com isso? Existem, mas não são espíritos que estão compromissados, né, com a evolução da sociedade, com os preceitos cristãos, certo? Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Agora, é importante também separar uma coisa que eu vou adiantar um pouquinho, né? A gente tem que falar muito sobre o médium. O médium ele é uma figura que precisa ser discutida. O espiritismo ele não tem dogmas. O espiritismo, como eu falei, ele é aberto. Todo mundo pode questionar, todo mundo pode participar, todo mundo pode tentar entender o que está acontecendo da melhor forma possível. A gente traz esse preceito da fé raciocinada, né? Que é aquela fé que vai perdurar mesmo mesmo sendo abalada ou sendo questionada, ela consegue se sustentar uma vez que você entende aquilo que está acontecendo, né? Ela não é uma coisa assim, fecha os olhos e segue em frente. Bom, então, o médium, ele está dentro dessa figura, né? Ele precisa ser questionado, ele precisa ser discutido. O fenômeno mediúnico é um fenômeno prático. É muito difícil para o médium dizer como as coisas acontecem. Eu vou perguntar para você assim, como que você senta numa bicicleta e equilibra e sai andando? Eu sento, equilibro e saio andando. Entendeu? Não, escreve para mim aqui que eu vou fazer igual. Eu sento, equilibro e saio andando. A mediunidade também é assim. É um efeito muito prático, tá? Então,
é difícil a gente avaliar o médium, se ele está fazendo certo, ele está fazendo errado, ele tem que pôr a mão aqui, ele tem que pôr a mão aqui, ele não põe a mão, ele fecha os olhos. Não tem como fazer esse tipo de avaliação. Qual que é a avaliação que é feita? A avaliação é feita em cima do trabalho. Tá? Nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita, a reunião é iniciada, os trabalhos acontecem. Quando se termina, normalmente os grupos discutem o que aconteceu na reunião. Isso é uma coisa muito importante que acontece na reunião mediúnica na Casa Espírita. É discutir sobre o que aconteceu. Tá? É as pessoas colocarem ali, é o que a Thelma estava falando, muito se aprende numa reunião mediúnica. Como? Colocando suas dúvidas. Olha, eu tive essas sensações, eu consegui produzir essa comunicação, mas eu acho que eu gostaria que as pessoas lessem, né? Colocando de forma mais transparente para que as pessoas que estão em volta que possam te ajudar, né? Como eu falei, a mediunidade, por ser esse fenômeno muito prático, existem, né, isso também foi mapeado por Kardec, às vezes as pessoas se confundem, né, achando que elas estão em processo mediúnico, mas não estão em processo mediúnico. Existe algo que a gente entende, que a gente estuda, que a gente fala que é o animismo, que é quando as mensagens são originadas pela pessoa. Então ela, embora achando que ela está trazendo uma comunicação mediúnica, ela está trazendo suas próprias mensagens. Como que se detecta isso normalmente? Pela frequência. Normalmente as mensagens são sempre as mesmas, ou trazem teor normalmente parecido, as palavras se repetem muito, né? É algo que é possível entender aqui e falar assim, olha, isso aqui parece uma comunicação anímica. E numa reunião séria, isso é colocado para a pessoa. E se ela está realmente disposta a trabalhar, ela entende isso. Se eu não tenho a possibilidade de... não tenho a mediunidade de comunicação, eu tenho tarefa, eu posso fazer sustentação, né? Eu posso me especializar e ser um dialogador também, né? E isso pode acontecer, e isso acontece. O fenômeno ele é muito natural para as pessoas. Normalmente as pessoas já chegam na reunião muito preparadas, elas chegam lá e trazem as mensagens mesmo, né? Ou dão passagem para que uma psicofonia aconteça e tudo mais. Não é o que é ensinado para as pessoas. Não existe um treinamento de médiuns, mas existe uma condução da conduta do médium, para que aquelas comunicações se melhorem cada vez mais, né? Para que eles se coloquem à disposição de um maior número de espíritos com necessidade de comunicarem, né? Marcelo, só acrescentando isso que você está falando, é que não existe igual você falou, não existe um passo a passo da mediunidade, mas é importante ter esse lado, igual você está falando aí, do aprendizado, né? Por quê? Porque às vezes acontece muito uma pessoa chegar numa reunião, ser chamado para uma reunião mediúnica, né? Em alguns lugares, né? Vem cá, senta aqui que você é médium, vamos fazer. E a pessoa se assusta. Sim. E nunca mais quer saber do assunto. Então, assim, é muito importante esse estudo, não só para a pessoa não se assustar, mas também justamente pelo que você falou, pela conduta, para o aprendizado do que é o espiritismo, como um médium, não necessariamente só o médium, mas quando você se entrega ao trabalho como um médium, aí o preparo ele vem maior, né? Você falou a palavra que eu ia falar aqui agora. Eu falei que não existe um aprendizado, mas preparo existe. Exatamente. Porque não tem o passo a passo, né? Isso. Mas o se preparo preparar para o trabalho, isso existe. Qual é o grau de consciência na incorporação? Bom, primeiro, por que a gente não fala em incorporação? Não, desculpa, é porque eu sou de outra espiritualidade. Sim.
e a gente trabalha com semiconsciência. Aham. Aí eu tenho curiosidade em saber Não, se eu não inconsciente. tô querendo te corrigir, não. Eu só quero saber se a gente vai falar da mesma coisa. Por que a gente não fala de incorporação? Porque a gente entende no Espiritismo que o médium ele sempre está presente na comunicação. Ele sempre está presente. O que acontece é uma sintonia, sim, e essa sintonia permite, né, que ele traga a mensagem. Tá? Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue afastar um pouco a sua consciência, né, para que ele deixe a comunicação fluir, tá, sem interferir na comunicação a todo momento. Mas, de alguma forma, ele interfere. Né? Igual eu estava falando. Até mesmo, desculpa. Pode falar. Até mesmo porque, às vezes, esse espírito que está comunicando, ele vai trazer alguma coisa que não é adequada, né? Isso. Existe esse espírito de todos os tipos. Né? Exatamente por isso. É aí onde entra a figura do médium, em Filtrar, saber né? filtrar a conduta Por isso que a das conduta Sim. é tão importante. Então, assim, o médium ele sempre vai estar presente na comunicação. Ele pode ser totalmente consciente no sentido de ele se comunica, ele pega a informação e traz, né? Então ele está ali ciente de tudo que está acontecendo, e ele faz uma intermediação mesmo, né? Ou ele pode simplesmente dar passagem para aquela comunicação acontecer, fazendo, entre aspas, uma supervisão. O que eu já conversei com as pessoas, tá? E é uma experiência minha também. No momento da comunicação, a gente consegue quase que 100% de saber o que está acontecendo. Depois que acaba o fenômeno, aí você está meio com branco. Né? Mas enquanto ali está acontecendo, você está pleno ali. Tá? Mas depois que acaba, você o que eu falei? Eu não estou lembrando. Eu falei isso mesmo e tal. Sabe? Então, assim, é mais ou menos o que eu percebo e as interações que eu já tive com as outras pessoas, sabe? O que eu já vi pessoas fazendo, assim, eu digo quase que descontroladas mesmo, né? Mas aí a experiência é minha, tá? Não eram fenômenos mediúnicos, eram outras coisas. Eu acho que a psicologia chama isso até de conversão, eu acho. É uma outra coisa. É muito interessante, também quando depende do grau de evolução do espírito que está se manifestando, né? Muitas vezes, quando o espírito que está se manifestando tem um grau de evolução muito grande, normalmente o médium não fica consciente. Então, assim, a mesma coisa, assim, eu percebo também, assim, quanto mais evoluído o espírito, mais difícil é que essa sintonia aconteça. Porque a gente não é evoluído mesmo tanto. A gente não está tão evoluído e às vezes ele não consegue sintonizar com a nossa energia, porque a gente está, meio que a gente ainda é muito poluído, né? A gente tem mais facilidade, né, de sintonizar com os espíritos no nosso nível de evolução. Então eu acho que talvez seja esse desgaste mesmo, né? Porque essas comunicações elas deixam mais extasiado assim, depois que elas acontecem, talvez. Então ele talvez demore um tempinho a se recobrar. Até mesmo que o gasto energético exatamente, é um esforço maior. É um esforço maior. Mas ao mesmo tempo, o que eu percebo também é assim, que não está muito ligado à questão evolutiva do médium. Porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa é muito evoluída. Mas para a gente pode parecer muito, mas
no geral, é quase que tudo a mesma coisa. A gente está muito longe de algo que seja realmente evoluído, Nós sabe? estamos encarnados aqui. Exatamente. Então, assim, são raras as pessoas que elas se destacam muito mesmo, né? Agora, alguns médiums, voltando a falar dos médiums, sabe? Que eu acho que é o que eu vim fazer aqui hoje. Alguns médiums, eles têm a palavra da moda é recalque, de falar assim, de permitir a comunicação de espíritos em dificuldade, porque eles não estariam em sintonia com esses espíritos, tá? Mas eu acho que isso também não tem nada a ver, é o esforço que tem que ser feito mesmo, tá? A gente não está ali para escolher o que... quando você vai trabalhar, você não escolhe o que você vai fazer, você vai trabalhar, né? E aí, outra coisa que eu acho que é importante de falar, gente, é que, assim, a mediunidade, ela tem que ser tratada com... Não é que ela tem que ser tratada com respeito. A situação, ela precisa de um preparo, tá? Mas não é que tem que ser aquela coisa cheia de mesuras, não. Ali são os médicos que vão fazer o trabalho, eles têm até uma roupa diferente para vir, ninguém fala tudo baixinho. Isso aí não faz diferença, não. Contudo, né, porque o que importa são os espíritos que vão trazer a comunicação, né? Agora, se você se propõe a fazer isso de uma forma trivial, né? Se você está em qualquer lugar aí vou sentar aqui e pode começar a perguntar que o Espírito vai vir aqui e vai responder para vocês, sabe? É o que o Evangelho estava alertando aqui. Tomem cuidado com essas comunicações, porque os espíritos que estão mais comprometidos, eles não estão com essa disponibilidade toda, não, tá? E para tratar essas questões triviais. Uma coisa que eu falo assim, as pessoas buscam a casa espírita porque elas querem aconselhamento. Gente, você precisa de um aconselhamento? Abre o Evangelho. Tá? Qualquer página que você abrir aqui, vai ter um conselho bom para você. Pode ser, pega o item aqui e lê. Pode, é um conselho bom para você. Pode abrir aleatoriamente. Ah, mas não era isso que eu queria ouvir. Aí é outra história. Aí é outra história, tá? Então, se você precisa de um conselho, faça isso, tá? Porque isso, só de você sentar, né, ler o texto, e aquele texto vai te trazer uma reflexão, e você vai mudar o seu direcionamento de ficar só vendo o problema e buscar a solução, aquilo já é bom para você, tá? Não ache que, se você procurar o mundo espiritual, vão vir as respostas prontas, porque não é esse o objetivo, não é? As coisas no Espiritismo, o Espiritismo não trata as pessoas que buscam a religião como crianças, né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelos efeitos das nossas ações. Então, se está acontecendo alguma coisa, se eu estou buscando ajuda, ótimo, isso é importante sim, é importante eu me fortalecer, é importante eu interagir, tá? Mas eu não vou transferir a responsabilidade para o outro. Ah, eu fiz isso porque eu fui lá, consultei com a entidade e tal, ela falou para fazer isso, aí deu errado. Mas não fui eu. Não, foi você sim. A consequência é sua. Os atos são seus. Tá? Então, é algo que não funciona dentro do Espiritismo. Tá? Não funciona. Quando nós buscamos o Espiritismo, a gente está buscando algo que seja duradouro, que não vai mudar a minha situação agora, tá? Porque às vezes eu acho que afastar uma prova é isso que eu preciso. Eu preciso não ter aquela prova agora, mas às vezes na minha programação
formação espiritual, eu preciso sim daquela prova. Né? O fato dela não estar na minha vida não vai me fazer uma pessoa melhor. Né? Agora, o fato de eu passar por ela, me considerar bem sucedido ou não, isso não importa. Mas o processo é importante. A gente fala também, às vezes os tombos que a gente toma na vida, eles nos fortalecem para a gente enfrentar outras situações. Né? Então, não é só falar, não é ganhar toda vez, não é acertar toda vez. A gente precisa errar também. A gente aprende acertando, errando, né? E muitas vezes a gente não tem a visão do processo inteiro, né? Quando a gente senta e olha para trás, a gente sempre vê a nossa vida de uma forma diferente do momento que a gente estava passando. Então, ficar recorrendo ao mundo espiritual por todo e qualquer momento, isso é uma certa infantilidade. Isso é uma infantilidade. É você delegar para outro a responsabilidade da sua vida. Ah, mas eu não posso pedir um conselho? Claro que pode pedir um conselho. É claro que pode pedir um conselho. Agora, não pense que aquele espírito mais evoluído vai parar tudo o que está fazendo, né? E vai lá na sua casa e vai falar assim: ah, Marcelo, a chave que você está procurando está debaixo da mesa. Não vai fazer isso não. Entendeu? Eu que vou sair abaixando lá e procurando a minha chave. Sabe? Então, e a gente entender isso na nossa vida pessoal muda a nossa relação com os médiuns. Tá? Existem muitos médiuns que estão fracassando na sua encarnação por causa da vaidade, porque são colocados como pessoas especiais quando não são, tá? Que se sentem obrigados, ou até por si próprios, claro, a dar respostas quando elas não existem, né? A falar coisas que não são verdades, tá? Mas muitas dessas pessoas, isso só acontece porque outros também vão procurá-los. Então, há uma corresponsabilidade. Tá? Então, se o médium, né, ele está incorrendo nesses erros, aquelas pessoas que estão indo lá atrás dele, né, que, não, mas tem passe aqui na casa de Girassol. Não, passe para mim é só com tempo. Se tiver 10 pessoas aqui, eu vou esperar a hora que só ela, né, que ela é especial. Né? É ótimo. É ótimo, é o melhor que tem. Né? Eu falo isso para todo mundo. Sabe? Se você for lá, deixa as outras pessoas lá esperando, espera só ela. Né? Você está fazendo um mal terrível para ela. Ela vai estar fazendo para ela, aceitando essa posição, e as pessoas vão estar fomentando essa situação, sabe? Então, gente, o que o Espiritismo, o que o Kardec trouxe para a gente, né? Nunca, né, foi dar nome às pessoas. Gente, quantas pessoas que falam assim: ah, eu fui lá na reunião do Chico Xavier mais de 10 vezes, ele não me deu nenhuma mensagem. Por que ele não deu nenhuma mensagem? Né? Ele podia falar assim: olha, 10 vezes, não vou atrapalhar minha reputação não. Escreve qualquer coisa aqui. É fácil inventar uma história. Né? Depois de escrever um tanto de vezes, você inventa. Entrega e fala assim: olha, né? Vai lá, é isso aqui. Então, a gente vê isso toda hora, né? O charlatanismo acontece toda hora, né? Você vê uma pessoa em dificuldade, é muito fácil chegar para ela e convencê-la que fala um monte de coisa, a pessoa está vulnerável, né? Quantas, eu nem falo que isso é religião, quantos lugares, né, estão aí ganhando dinheiro às custas disso, da exploração da dificuldade alheia, né? Porque isso é fácil de fazer. Então, se, né, uma pessoa que está nesse papel do trabalho mediúnico, ele não estiver dentro de um grupo sério, que consegue ampará-lo, né, que consegue falar: olha, isso não está legal o que você está fazendo, né?
Hoje eu tenho que mandar uma mensagem que ó, minha vizinha pediu, vai vir uma carta aqui da mãe dela. Entendeu? Volta naquilo que você falou do preparo do médium, que é o estudo de todo os livros do Kardec, que mostram, o livro dos médiuns mostra exatamente a conduta que o médium tem que ter. Isso, né? Porque a partir do momento que você conhece, se você aí deseja mudar e desviar seu caminho, quer dizer, não tem jeito, né? De acordo com a vaidade, como você falou e tudo. Sim. Mas a partir do momento que você estuda e entende, fica mais difícil de você se desviar, né? A responsabilidade A também é bem responsabilidade maior. aumenta, né? Sempre, muito mais. Porque assim, você sabendo e ainda assim, porque acontece. Você sabendo de tudo Sim. e ainda assim desvia, a responsabilidade é muito Exato, maior, né? É isso. Então, assim, gente, o espiritismo ele não é blindado não, tá? Existem essas condutas, mas não é blindado não. Isso pode acontecer, né? Então, assim, é importante também que as pessoas elas tenham um olhar mais caridoso também para o grupo que está trabalhando, né? Não é porque uma pessoa, né, não tem a conduta adequada que o grupo todo tem, né? Procura saber e tal. E outra coisa também, não julgue o trabalho do médium, né, pelo o resto da vida dele também não, porque é o que a gente está falando aqui, ele não é modelo de vida não. Se ele está aqui, ele também tem seus problemas, ele tem suas dificuldades, né? Às vezes aquele trabalho mediúnico é a oportunidade que ele está tentando ali, né, fazer algo melhor, tentando, conseguindo ou não, mas ele está tentando, né? Então tem que ter um olhar assim, mais caridoso também, né, para esse papel, né, que o médium está, para a pessoa mesmo, né? Esquece que ele é médium, né? Ele é uma pessoa também, como todas as outras. Eu queria falar mais uma coisa que eu não podia deixar. Deixa eu lembrar aqui. Sim, isso que eu queria falar. Uma coisa que a gente fala muito no Espiritismo, que a mediunidade é uma faculdade natural, né? Acontece dentro, acontece fora. Algumas pessoas procuram o Espiritismo porque estão querendo entender melhor esses fenômenos que estão acontecendo com ela. E criou-se uma resposta padrão dentro do Espiritismo, que é: a mediunidade tem que ser trabalhada. E trabalhar a mediunidade é ir para a mesa mediúnica. Gente, não é verdade. Não é verdade. Tá? No nossa programação espiritual, nós assumimos um monte de compromissos. Um monte. E nós deixamos de cumprir um monte. Tá? E às vezes a gente assume também que ia ser médium, ia trabalhar, e às vezes a gente não vai dar conta. Tá? Às vezes a gente vai tentar e não vai conseguir. Né? Às vezes a pessoa não vai nem tentar. Mas o que é importante é a pessoa ficar tranquila com ela mesma. Tá? Ficar tranquilo com as suas dificuldades, entender as suas dificuldades. Tá? É melhor fazer isso do que atrapalhar o trabalho. Porque se você se propõe a esse trabalho, a gente falou de tantas coisas que precisam acontecer para o trabalho correr bem, e aí você não faz nada disso, e todo mundo está ali tentando, trabalhando, e aí você chega e faz tudo errado, você não vai ajudar. Você não vai ajudar. Então, se você está disposto, você se propõe a fazer o trabalho, seguir a conduta e tudo mais, ótimo, né? Você pegar aquela sua faculdade e transformar numa missão. Agora, se você não está disposto a abraçar aquela missão, fique tranquilo consigo mesmo, faça as pazes com as suas dificuldades, tá? Porque você ainda vai reencarnar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, tá? E até você conseguir, porque a evolução, essa realmente você vai conseguir. Vai demorar mais ou menos, mas que ela vai vir para você, também vai vir. Vai ter seu momento de despertar, vai ter um momento que você vai achar que, não, esse trabalho é importante para mim, tá? Para mim, assim, como trabalhador, mas mais do que para mim,
é importante os frutos que ele gera, né? Isso é uma visão que tem que ser. Acho que você queria falar? Não? Eu quero só comentar aqui, né, que a Cristiane Nunes, comentou aqui, achei muito legal, que ela falou: as manifestações difíceis são as mais caridosas. Nem sempre o médium será mediador de espíritos evoluídos. A caridade é a meta da mesa. Isso, acho que o importante é o objetivo, né? Se tem um espírito em dificuldade, se tem alguém que pode atendê-lo, né? É ótimo que tenha alguém que possa atendê-lo, né? E julgar, não, deve ser um médium assim, que não tem uma vibração muito boa para conseguir sintonizar com esse espírito. Eu acho que não é nada disso. E considerando, como você falou, que a mediunidade ela não está só aqui dentro da casa espírita, né? Nós temos irmãos que têm a mediunidade mais aflorada e que não são espíritas, e que eu acho que é importante a gente falar que o trabalho do médium não é só na mesa mediúnica, como você falou, às vezes não se sente à vontade, não consegue, não gosta e tudo mais, mas o trabalho é no bem, é na caridade, é no amor. Então, mesmo aqueles que não são espíritos, ou que são espíritos e não querem trabalhar na mesa mediúnica, que assumam outro papel, como a gente tinha falado no início. A Cristiane até comentou aqui agora, a mediunidade pode ser sublimada para todas as tarefas de uma casa espírita. Então, e pode ser substituída também. Se não quero trabalhar com mediunidade, mas eu vou fazer caridade de uma outra forma. Exatamente. Eu falo que eu vejo a mediunidade como uma luz, num quarto muito escuro. Sim. Então, aonde quer que você esteja, você está carregando a sua mediunidade. Então, por certo, aqueles mosquitinhos, né, os espíritos que carecem de luz, vão estar sempre por perto. Sim. Então, a sua conduta diária também ensina muito aos espíritos. Sim, com certeza. E aí, eu acho que, assim, vou aproveitar que você falou, às vezes, né, a mediunidade, ela é mesmo uma luz para os outros, tá? Mas para a pessoa que é médium, às vezes é um grande sofrimento. Com certeza. E aí, talvez essa seja a grande diferença da pessoa que consegue trabalhar com a mediunidade. Por quê? Ela começa a se compreender melhor. Porque se você tem uma rotina, imagina, toda segunda-feira à noite eu vou ter reunião mediúnica. Tá? E nessa reunião mediúnica, normalmente tem atendimento de obsessão, ou seja, espíritos com mais dificuldade. É bem provável que esse processo de sintonizar com esses espíritos vão levar ao longo do meu dia, né? E aí eu vou sentir esses efeitos, eu vou sentir essas dificuldades, né? Às vezes eu vou perceber uma raiva que não é minha, mas eu vou lembrar, hoje é meu dia de trabalho. Então, um medo, um frio, um calor que você não entende. Um monte de coisas que você... Exatamente. Então, aquela pessoa que tem aquele dia, que tem aquele compromisso, ela já começa a se entender melhor. Então, o trabalho, volta a tudo que a gente discutiu. Ele também funciona como aprendizado. Ajuda a gente a amenizar essas dificuldades, tá? Marcelo, mas não é o único caminho, não, tá? Deixa eu só lembrar uma coisa. E eu vejo a mediunidade não só numa casa espírita. A gente tem aqui no bairro, tem a carismática, que eles também recebem mensagens, mas essa não como o espírita, né? Eles têm o modo deles de receber. E na igreja evangélica também tem as visões, eles têm a maneira de receber as mensagens. Sim. Então não se enquadra só na casa espírita. Não. Então, assim, em várias religiões, na evangélica mesmo, assim, é uma coisa incrível. Eu posso falar para vocês que eu participei nesse tempo da pandemia eu estava numa igreja evangélica e também tinha esse tipo de trabalho. E assim, e é maravilhoso, apesar de ser mais doloroso. Mas infelizmente o que a gente vê é que as pessoas recebem, estão num lugar onde devem estar para receber as mensagens, sendo numa casa espírita, numa igreja católica ou numa igreja evangélica. Sim. Então, as pessoas estão preparadas para aquele ambiente para esse tipo de informações.
Então, eu acho muito interessante essa parte do Espiritismo, porque o Espiritismo é claro. Para nós que estamos estudando o Espiritismo e o outro tipo de... vou colocar onde que eu estava. Na evangélica, gente, é um trabalho maravilhoso. O sofrimento é maior, mas tem o trabalho. É incrível. Assim, a mediunidade ela pode acontecer em qualquer local, né? E é engraçado que as pessoas que não conhecem o Espiritismo, elas associam diretamente o Espiritismo com o fenômeno. Né? Então, quando você conversa com alguém e fala assim que ela percebe, você é espírita? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, e como é que é a comunicação dos espíritos? Como é que são os fenômenos? As pessoas só associam o espiritismo com o fenômeno. Para mim, eu acho que o espiritismo é muito mais do que o fenômeno. E é a parte talvez que seja mais importante, essa doutrina que nos dá essa consciência, essa forma de conduzir a nossa vida. De falar assim, olha, existe algo depois que você deixar essa terra. Então, assim, e as nossas relações elas vão se perpetuar de diversas formas. Né? Hoje eu sou irmão de umas pessoas, amanhã eu posso ser de outras. Né? Às vezes a minha inimizade com ela vai ser corrigida com eu sendo pai numa outra encarnação, ou filho, ou irmão. Então, assim, isso faz a gente ter uma outra postura com relação às outras pessoas. Né? E isso talvez seja muito mais importante. Mesmo se eu chegasse aqui e não soubesse de nada de comunicação com os espíritos e nada disso fosse trazido dentro da doutrina espírita, para mim o mais importante ainda seria preservar, principalmente na questão do tratamento do Evangelho, como o Espiritismo faz, né? Que é a visão do Evangelho de Jesus como uma forma de viver, não só como algo a ser mostrado, né? Com o compromisso da caridade, da evolução e tudo mais. Alguma outra pergunta? Não, só falando, 2 comentários aqui que eu achei legais. A Dani comentou aqui, né? Penso que esse mal-estar, né, que a gente sente, ele é sentido de qualquer forma. Participar da mesa mediúnica faz com que tenhamos consciência do que está acontecendo ali ao longo do dia. Sim. E o outro comentário aqui da Cris a mediunidade não é do espiritismo, é do espírito. Isso. É por isso que ela está em todos os lugares. E assim, outra coisa que vale a pena falar, gente, não tratem mediunidade com... A gente ouve umas coisas assim, se você trabalha com mediunidade, você tem que trabalhar 7 anos, porque são 7 anos. Folia de reis, se você fizer uma vez, tem que fazer todo ano. Ainda bem que eu nunca ouvi isso. Tu pensou? Sabe, assim, Legal, divertido. se você fizer isso, você tem que fazer aquilo. Se você for lá, se você for lá hoje, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Sabe, umas coisas assim que são superstições. A mediunidade e o espiritismo não funcionam baseados em superstições. Essas coisas, isso é uma coisa de infância, que a gente fala com o filho, sabe, assim, nem pode falar mais, né? Falar antigamente, não vai ali que tem um bicho, sabe, umas coisas assim, isso não cabe mais. E o Kardec ensina a gente, vamos questionar, vamos ver os propósitos das questões, né? Então, assim, algumas fraternidades espíritas, elas se perdem nesses movimentos. A sala tem que ser pintada de branco, tem que ter uma luz azul de um lado, uma luz branca, uma luz amarela do outro, a mesa tem que ser nessa posição, a pessoa tem que sentar aqui, o outro tem... Sabe? Perde-se em criando rituais por questões de superstição que podiam simplesmente ser ignorados. Leia o livro dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o livro dos Médiuns. Tem alguma coisa disso lá? Não tem? Deixa pra lá. Faz desse outro jeito. Segue de uma forma mais simples. Foca no objetivo. Faz um trabalho de caridade.
faz um trabalho que pode ajudar alguém, né? Se for para ficar ali só escrevendo um monte de mensagem, junta um bolo desse tamanho, depois não sabe o que faz, joga fora, usa o tempo para fazer outra coisa, né? Vai fazer uma campanha daquilo e ajuda as pessoas, sei lá, né? Era isso. Alguém tem mais alguma coisa? Muito bom. Muito Então, bom. gente, eu queria assim, trazer essa conversa mais aberta mesmo, sabe? Assim, eu acho, né? E eu gosto muito da Casa Girassol, porque a Casa Girassol ela sempre deu essa oportunidade, né? De você não vir aqui todo empolgado, falar um monte de coisa, como se você soubesse de tudo, né? Não, acho que não é esse papel de nunca vim aqui e eu vi isso acontecer. Eu sempre vim aqui, as pessoas estavam abertas a conversarem mesmo, tirar dúvida, né? E aí eu escuto uma coisa que alguém fala, eu falo assim, poxa, eu achei isso interessante, vou procurar saber mais, sabe? É para isso que a gente está aqui para evoluir, né? A Casa Girassol, ela existe para isso, para ajudar as pessoas a evoluírem, né? Não é para falar que os espíritos são melhores, né? Que não, aqui é que as coisas funcionam. A gente acha que nunca alguém vai ouvir isso aqui. Por isso que é importante, né, a Casa Girassol voltar, né, esse papel que ela faz. E aí eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para vir aqui compartilhar isso comigo, né? Quem pôde assistir, ouvir a gente também, eu agradeço muito. Oi? Faço. Vamos fazer então a nossa prece? Vamos fazer então a nossa prece final. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Gostaria que cada um esquecesse, né, os estímulos externos agora. Vamos respirar calmamente. Vamos nos concentrar no nosso amigo espiritual, esse amigo individual que está conosco todos os dias, que fez tudo para que nós tivéssemos esse momento de reflexão. Vamos entregar humildemente nossa gratidão a esse amigo. Vamos endereçar também a nossa gratidão aos amigos da Casa Girassol, aos mentores espirituais que fazem esse trabalho acontecer. A gente sabe que esse trabalho é muito árduo, né? E trazer esse movimento de volta, agradecer pela essa oportunidade, agradecer ao Mestre Jesus por nos aceitar no seu planeta, aceitar nessa seara, e também endereçar nossa gratidão a Deus, nosso Pai, gratidão pela vida, pela oportunidade, pela sua benevolência para conosco, pela sua justiça. Por mais que nós não entendamos as coisas que estão acontecendo, ainda assim podemos confiar que seus planos são bondosos para todos nós. Esperamos que cada um de nós possamos aplicar esses conhecimentos que aprendemos hoje, durante a nossa caminhada, nessa semana, possamos sair daqui fortalecidos. Pedimos também para as pessoas enfermas que não puderam acompanhar aqui hoje, que todas elas recebam um pouco da energia vital e possam se restabelecer para cumprir a sua missão. Que Deus, nosso Pai, seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Muito bom. O pessoal no Instagram adorou, viu? Bom, gente. Pro pessoal do Instagram, gente, eu não consigo responder as mensagens que vocês vão mandando aí, boa noite, então eu não consigo colocar o texto, porque o celular fica num tripé. Então se eu ficar, toda vez que eu cumprimento alguém, que eu curto algo que alguém comentou, o celular dá uma tremidinha. Então se eu for digitar, aí vai ficar muito instável. Então só comunicando vocês aí, por isso que eu não respondo boa noite, essas coisas assim, tá? Bom, vamos aos recados. A Nath lembrou ali no Instagram, o pessoal aqui já sabe. Gente, a gente falou hoje tanto da importância de estudar, de se preparar. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem o grupo de estudos do livro dos Espíritos, tá?
Skype. Tá? Então está acontecendo virtualmente, dá para todo mundo participar às 19 horas. É só entrar em contato com a gente que a gente coloca no grupo aí. Vamos participar, porque é um estudo muito legal, muito produtivo, é muito bom. Outra coisa, eu tenho falado que toda terça-feira a gente tem mentalização, então a gente tem feito orações, porque a gente tem recebido esses pedidos aí para pessoas que estão doentes, numa situação mais difícil e tal. Manda pra gente contato, o nome da pessoa, entra em contato com a gente, que a gente inclui na mentalização, é um processo de tratamento mesmo, né? E pode mandar pra gente, a gente inclui, é um trabalho muito bonito também da Casa Girassol. Como o Marcelo falou aqui no início, falou aqui no final, o trabalho da Casa Girassol é muito importante, porque é isso, é um aprendizado. A gente entra, né, com um propósito de acompanhar a reunião e de repente quando a gente vê, a gente está aprendendo tanto, a gente está trabalhando, a gente está se dedicando. É um lugar muito gostoso, de muito amor, e a gente está aqui reabrindo as portas da Casa Girassol. E eu não sei se quem acompanhou lá antes da pandemia, a gente estava com projetos na Casa Girassol de reformas, de melhorias. Com a pandemia, e a gente optou por manter o imóvel, né, para esse momento de reabertura, a gente precisou usar os recursos financeiros que tínhamos para manter as despesas da casa, né, água, luz, o aluguel. Então, hoje, a gente está retomando aqui, vocês estão vendo que a gente está nesse espaço aqui, que quem conhece a Casa de Girassol, esse não é o espaço oficial da reunião pública, é um espaço mais reduzido que não está tendo problema porque a gente está no início, então a gente tem uma quantidade boa aqui dentro de pessoas, é ótimo, é um calor muito gostoso, mas daqui a um tempo a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas novamente. E aí aqui dentro não comporta, só que lá embaixo a gente não consegue trabalhar lá embaixo hoje, a gente precisa reformar o espaço lá. Então hoje a gente vem aqui, depois de um mês que a gente reabriu, para avisar, para pedir esse apoio. Nós precisamos reformar a parte lá de baixo, principalmente para a gente poder voltar a ampliar esse trabalho, voltar a receber mais pessoas também, porque vai acontecer. Então a gente pede o auxílio de quem puder, né? Material de construção, a gente vai precisar de janelas, a gente vai precisar subir as paredes, né? Então assim, quem puder ajudar de alguma forma nesse primeiro momento, que é a parte lá de baixo, que a gente está com esse processo primordial, tanto dessa parte de levantar as paredes, quanto a parte elétrica, quem puder ajudar a gente, nós vamos aceitar com muito amor, com muita gratidão, né? Estamos também reabrindo e chamando trabalhadores. Como o Marcelo falou, uma casa espírita, ela não é só de reunião mediúnica. Se fosse, a gente não ia estar aqui hoje, né? Estaríamos só com a reunião mediúnica e estava tudo bem. Mas não. A casa espírita, como a Cristiane Nunes falou no primeiro estudo presencial que a gente teve, ela é para quem está vindo. É para a gente, trabalhador, mas é para quem está vindo de fora, para essa orientação, para esse acolhimento, para esse aprendizado. Então, estamos de portas abertas, estamos precisando, recebendo todos vocês, mas recebendo também quem quiser trabalhar com a gente, tá? Trabalho tem muito, então, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai direcionando o trabalho também. Então, contamos com vocês, contamos com todos vocês. Já estamos recebendo alguns tô dentro, né? Então a gente está muito feliz, muito agradecido por esse pessoal que está vindo. E é isso, né? Qualquer coisa, estamos aí no WhatsApp, no Instagram. Acho que a gente está com um pequeno probleminha no Facebook, mas a gente está providenciando para resolver isso aí também. É só entrar em contato com a gente. E venham na quinta-feira, gente. Estamos aqui de braços abertos para receber todo mundo. Beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.